Ele ergueu a taça no meio do salão. Todos riram. Alguém gritou: "Ao chefe novo!" E eu estava do lado de cada porta, no silêncio da minha cozinha, ouvindo o apito tímido do micro-ondas, como quem escuta um relógio marcar o fim de alguma coisa que não tem volta. Eu tinha passado a tarde toda esperando um sinal, qualquer coisa. Uma mensagem da minha filha, um áudio dos netos, um pai: "Se arruma, nós te buscamos." Nada. Às 7h30 do corredor, ouvi o barulho da pressa. O perfume caro no ar, a risada nervosa dela, os passos dele firme como quem pisa no próprio mérito. Desceram com a roupa combinando, os meninos disputando quem ia sentar na janela, e eu fiquei ali, imóvel, tentando achar graça em me oferecer para tirar uma foto deles antes de irem. Tá bom assim? Mais um clique para garantir? E não perceberam que eu também queria sair bem numa foto, que eu também estava com camisa passada. Fecharam a porta com leveza, como quem fecha um armário. O silêncio ficou. Foi então que o telefone vibrou com uma educação que não era educação coisa nenhuma. "Sogro, lembre-se de esquentar as sobras da geladeira, não desperdice." Eu li 2 vezes, como se na segunda vez a frase virasse convite, mas continuava só um recado sobre sobras, como se eu fosse um detalhe da casa, uma geladeira que consome menos no modo econômico. Respondi: "Ok." Sem ponto no final, não por frieza, mas porque ponto final parecia muito para uma noite tão pequena. Abri a geladeira, vi 3 potes translúcidos com elásticos improvisados nas tampas, uma travessa de vidro com 2 pedaços de lasanha cobertos por filme que já não colava direito, um resto de salada murchando nos cantos, e pensei em como a palavra sobras pesa quando é jogada no colo de quem já deu tudo. Esquentei devagar, sentei à mesa com uma elegância que só eu via. Prato, guardanapo de pano, talher alinhado. E mastiguei sem pressa, não por gosto, mas para que o tempo se mexesse um pouco. O relógio da parede, presente do meu falecido sogro, batia como um coração de madeira. E eu fui percebendo que o que me doía não era o restaurante a que não fui, nem a promoção que eu soube antes de todo mundo, porque fui eu quem ensaiou com ele a fala para a reunião decisiva, nem o brinde, nem a foto que eu sabia que apareceria depois com filtro e hashtag, mas a naturalidade do esquecimento. O esquecimento sem culpa, desses que empurram um velho para a lateral da vida com um toque de ombro e um sorriso de quem não repara, viu? Pensei em ligar, dizer: "Vai dar tempo de passar aqui", e me pegar. Mas a dignidade tem um relógio próprio, e o meu, naquela hora, tocou alto. Lavei o prato, deixei a pia seca como se fosse um gesto de respeito comigo mesmo, e fui ao quarto sem acender todas as luzes, como quem não quer acordar memórias. No corredor notei uma coisa boba. Os sapatos do meu neto menor, alinhados pela metade, um pé apontando para a porta, o outro para dentro. Corrigi como sempre fiz e me peguei sorrindo porque a vida, mesmo quando morde, deixa miolo doce em alguns lugares. Sentei na borda da cama e fiquei olhando a mala que uso desde 2003, comprada num consórcio de promessas que fiz a mim mesmo quando me aposentei. Viajar mais, ver o mar com calma, visitar o interior onde cresci. A mala aprendeu a me esperar silenciosa no alto do armário. Passei a mão na superfície riscada e senti que a espera dela era mais paciente do que a minha. Foi ali que a decisão veio, não com raiva, não com lágrima, não com discurso, mas com o barulho simples do zíper que cede na primeira tentativa. Abri, estendi no chão e fui testando quais coisas do meu pouco cabiam no meu muito. 2 camisas, 3 pares de meias, a pasta vermelha com documentos que raramente alguém vê, um livro que sempre deixo para depois, o quadro pequeno com a foto de casamento que ainda fala comigo quando a casa fica funda demais. Cada objeto que eu tocava me pedia uma pergunta. Ainda serve? Ainda é meu? Ainda me pertence o suficiente para atravessar a rua junto?
Fui respondendo sem pressa, ouvindo o som lá fora diminuir, imaginando a hora do brinde. O garçom oferecendo sobremesa, a mão dele no ombro da minha filha, a gargalhada dos meninos com o garfo na vertical, brincando de torre. Antes de fechar a mala, sentei outra vez. Peguei o celular e reli o "Não desperdice". Parecia conselho de quem cuida do que é pouco, mas não era sobre comida. Era sobre mim. Eu, que sempre me vi como um prato farto estendido no meio da mesa, entendi que ali, naquela noite, eu era a sobra. E sobra, quando aquecida, pode até matar a fome, mas ninguém agradece. Abri o aplicativo do banco não para contar dinheiro, e sim para confirmar uma coisa prática que venho mantendo em silêncio, porque a vida me ensinou que a melhor blindagem é a discrição. Toquei em 2 botões, confirmei uma notificação, e o telefone vibrou de volta como um aperto de mão. Fechei, guardei, levantei. Troquei de camisa não por vaidade, mas por respeito a quem vai embora. Passei a mão na cabeceira, naquela lasca que sempre prende a unha. E pensei que tem móveis que aprendem a nossa história antes de nós. Na sala, a casa cheirava a perfume novo e sucesso recente, como se Vitória tivesse cheiro comprado em loja do shopping. Peguei uma folha de papel do bloco que fica ao lado do telefone fixo que ninguém usa mais e escrevi poucas palavras. Não para ferir, não para acusar, mas para registrar que eu existi naquele endereço. Não esperem por mim. Cuidem dos meninos. A chave está no lugar de sempre. A chave, aliás, eu deixei onde sempre deixei quando saía cedo para a feira, no pratinho de cerâmica azul, ao lado do relógio de mesa. Fiz isso por mim, por ritual, por memória muscular. Fui até a cozinha, abri a geladeira mais uma vez, desliguei a luz interna por 1 segundo, só para ver se meu reflexo sumia, e religuei. Encostei a porta com cuidado. Coisas pequenas importam. Passei pela varanda. Representei por um instante a cena de despedida que ninguém veria. Um homem entre as plantas que ele mesmo rega, olhando para o corpo de uma casa que ele ajudou a levantar, ouvindo o bairro respirar como sempre respirou, e entendendo que o ar do lado de fora está chamando pelo nome dele. Voltei para o quarto, fechei a mala, tirei o pó da alça com a mão espalmada e senti um alívio que não era felicidade, era peso repartido. Pus um casaco leve porque a noite, mesmo no calor, sabe esfriar quem decide. Desci as escadas com o cuidado de quem passa por dentro da própria história. Apaguei as luzes que eram minhas por hábito. Deixei acesa apenas a do hall, que sempre fica acesa quando esperamos alguém. E pela primeira vez, percebi que ninguém me esperava. No portão, respirei fundo 2 vezes. Uma por mim e outra por tudo que eu tinha feito por eles desde o começo. E abri sem barulho. A rua tinha aquela paz de dia útil que virou noite sem alarde. Chamei um carro pelo aplicativo não por hábito, mas porque a vida pede testemunhas discretas quando a gente parte. O motorista perguntou o destino, e eu disse um endereço que não pronuncio há anos, não por vergonha, mas por proteção. Quando o carro chegou, olhei para a fachada pela última vez como quem olha para um retrato antigo que já não nos reconhece, e entrei. A viagem foi curta, mas cheia de coisas que não cabem em palavras. As luzes passavam pela janela como cacos de lembrança, e eu, no banco de trás, ajeitei a mala aos meus pés como quem ajeita um cachorro velho para dormir. Não pensei em telefonemas, não montei discursos, não fantasiei cenas de arrependimento. Eu estava inteiro naquilo que fazia, ir embora. Havia um plano simples e suficiente, não para ferir, mas para pôr cada peça no lugar que ela sempre deveria ter ocupado. Quando o motorista perguntou se eu precisava de ajuda com a bagagem, respondi que não, que podia deixar na calçada mesmo, e ele foi embora com a gentileza de quem participa de um segredo sem saber. Entrei no saguão do prédio antigo que conheço melhor do que admito, cumprimentei o porteiro pelo nome. Ele me chamou de seu, seguido do meu sobrenome, como se eu nunca tivesse sumido, e isso me fez bem. Subi devagar.
chaves na mão, até abrir a porta de um lugar que ficou me esperando como a mala no alto do armário. Acendi uma luz só, aquela amarela que não julga. Pousei a mala ao lado do sofá, tirei os sapatos, estiquei os dedos dos pés dentro da meia, preparei um café simples, sem açúcar, e sentei. O telefone ficou na mesa, virado para baixo, até vibrar 3 vezes em sequência. Nem precisei olhar. Era a volta, os risos diminuindo, o portão batendo, a porta abrindo, a palma da mão passando pelo interruptor, o eco de "cadê ele?", a perseguição de passos, o quarto, o bilhete, o pratinho azul, a ausência como móvel no meio da sala. Deixei vibrar. Levei a xícara à boca e percebi que o gosto do café era mais honesto do que qualquer brinde em copo fino. Tomei devagar, sabendo que muita coisa ainda precisava ser contada, mas a primeira já estava feita. Eu não era sobra. E se me empurraram para o canto da mesa, eu levantei antes de alguém pedir licença. Quando terminei o café, virei o celular com a tela para cima e vi as mensagens chegando, uma após a outra, como chuva fina anunciando o temporal. Não respondi. Não por dureza, por método. Cada palavra guardada naquela hora abriria espaço para outra coisa que viria a seguir. E eu, que sempre fui de consertar o que os outros quebram, decidi que naquela noite ia deixar que a vida mostrasse, por si, onde é que cada um senta quando o convite não chega. Amanhã eu conto o resto, de onde veio essa calma e o que, exatamente, eles encontraram quando abriram a porta. Porque nada do que aconteceu começou hoje, e nada do que virá nasceu do nada. No dia seguinte, acordei antes do sol. O corpo ainda reconhece o hábito de quem viveu uma vida inteira de horários, de compromissos, de sustento. O silêncio do apartamento antigo parecia me escutar respirar, como se tivesse saudade do barulho de rotina. Fiz café do jeito que sempre fiz. Coador de pano, água fervendo devagar, o cheiro enchendo o ar e trazendo lembranças que eu não tinha convidado, mas que chegaram mesmo assim. Sentei à mesa pequena e fiquei olhando a fumaça subir, como quem lê um passado inteiro dentro de um copo. A cabeça teimosa voltou para onde tudo começou, para o tempo em que eu ainda acreditava que família era um lugar seguro e que esforço bastava para ser respeitado. Lembro bem da primeira vez que ele, o genro, cruzou meu portão. Tinha o sorriso dos que querem provar alguma coisa, o aperto de mão firme e o discurso ensaiado. Eu quero cuidar da sua filha, senhor. Eu, bobo, gostei do que ouvi. Dei conselhos, como todo pai faz. Disse que casamento é casa construída tijolo a tijolo, que amor se mostra nas pequenas contas pagas, nas noites em que um dorme doente e o outro fica acordado. Ele balançava a cabeça como quem entende, mas no fundo já ouvia só o som do próprio nome sendo elogiado. No começo, eu quis acreditar que ele era diferente. Trabalhador, educado, com vontade de crescer. E realmente era, ao menos enquanto precisava de mim. Quando os dois se casaram, foi no meu quintal. Eu mesmo pendurei as luzes e servi o churrasco com o avental manchado de gordura e orgulho. A festa simples, mas cheia de risadas que naquela época eram sinceras. Lembro do olhar da minha filha quando ele fez o primeiro brinde. Aquela mistura de amor e gratidão que as mulheres têm quando acham que encontraram o caminho certo. Naquela noite, ele me chamou de pai pela primeira vez. Eu ri, meio sem jeito, e respondi que ainda era cedo para tanto. Ele insistiu, mas o senhor é mais pai para mim do que o meu próprio. Devia ter escutado o que o instinto cochichou. Cuidado com quem usa o amor como ferramenta de conquista. Nos primeiros anos, foi bonito ver os dois crescerem juntos. Ajudava no que podia, e podia mais do que eles imaginavam. Quando veio o primeiro neto, fiz questão de reformar o quarto com minhas próprias mãos. Comprei o berço, pintei as paredes, instalei o ventilador. A cada risada de bebê, eu sentia que todo o cansaço da vida se justificava. Passei a ser o motorista de emergência,
o contador informal, o contador de histórias, o apoio invisível de tudo que dava certo. Eu me tornara o alicerce, e ser alicerce sempre parece nobre até o dia em que descobrem que, sem ele, a casa desaba. Quando ele perdeu o emprego, fui eu quem segurou as pontas. Lembro da conversa, o desespero estampado no rosto e a filha ao lado tentando esconder o medo. A gente vai dar um jeito, pai, mas é só por uns meses. Eram sempre só uns meses. Emprestei o que tinha guardado da aposentadoria, sem contrato, sem assinatura, apenas confiança. Ele me agradeceu com o olhar ensaiado de quem promete devolver. E eu, ingênuo, acreditei que palavra ainda valia alguma coisa. Depois veio a reforma da casa, o financiamento do carro, o dinheiro para o negócio que ia mudar tudo. Eu sempre dizia sim, porque é difícil negar ajuda a quem carrega o sangue da sua filha e o futuro dos seus netos. Com o tempo fui virando parte da mobília, presente mas quase invisível. Fazia o café, buscava as crianças na escola, consertava o que quebrava. Nas fotos de família, eu estava lá no canto, às vezes cortado pela moldura, mas satisfeito. Eu não precisava de aplauso. Bastava o sorriso dos meninos quando corriam para o meu colo. Foi isso que me manteve. Mas os sinais começaram a mudar devagar, como o vento mudando de direção antes da chuva. Ele passou a corrigir minha forma de falar, a fazer piadas sutis sobre velhos que não entendem tecnologia, a deixar claro que minha opinião era um eco de outro tempo. Um dia, durante o jantar, fez um brinde à família moderna e olhou para mim como quem faz um favor em me incluir. Eu ri por educação, mas aquela noite fiquei acordado até tarde, lembrando da reforma da cozinha. O mesmo balcão onde ele apoiava o prato com autoridade e onde eu ainda via as marcas do meu esforço. Quando ele foi promovido pela primeira vez, comemoramos juntos. Eu preparei a carne, ele trouxe o vinho. Falou com entusiasmo e eu escutava orgulhoso, sem perceber que já ali havia um traço de arrogância no jeito que ele dizia: agora nossa vida vai mudar. A vida mudou sim, mas o nossa ficou cada vez menor até desaparecer. As mudanças vieram como quem empurra móveis no escuro, devagar, barulhentas, inevitáveis. Ele passou a chegar mais tarde, a usar perfumes caros que deixavam rastro por onde passava, a falar no plural apenas quando interessava. A filha no início tentou equilibrar, justificar, dizer que era fase. Eu fingia acreditar. Mas por dentro, algo se partia. Vi o respeito sendo trocado por paciência e a paciência por indiferença. Até que um dia, percebi que já não era convidado para as conversas importantes. Descobria as novidades pelos vizinhos, pelas redes, pelas frases soltas dos netos. Mamãe disse que o vovô é teimoso. Papai falou que o senhor precisa se atualizar. Essas frases pequenas são como lascas. Não ferem de uma vez, mas vão entrando fundo. E eu, que sempre evitei ser peso, comecei a andar leve demais dentro da casa, com medo de incomodar o chão. Ajudava em silêncio, pagava contas que nem sabiam que existiam, consertava coisas antes que notassem o defeito. A vida deles seguia bonita, cada vez mais cheia de fotos, de jantares, de brindes, e eu ali, apagado na penumbra da gratidão vencida. Quando ele comprou o terno novo para a promoção, foi com o cartão que eu sempre deixava à disposição, só para emergências. Sorri quando o vi sair com o paletó no cabide, achando bonito que ele quisesse celebrar. Mas o que ele celebrou no fim foi a própria liberdade de esquecer de onde veio. Enquanto tomava meu café naquela manhã depois da partida, comecei a entender a profundidade do erro que cometi. Eu confundi amor com sustentação. Achei que bastava dar tudo para continuar sendo visto. E é curioso como o ser humano, quando se sente seguro demais, começa a achar que a segurança é mérito próprio. Eu não queria reconhecimento, queria só um lugar à mesa, o mesmo lugar que sempre reservei para eles.
Mas o tempo ensina, às vezes tarde demais, que quem se acostuma a doar sem limites acaba virando parte da mobília que ninguém nota até o dia em que desaparece. Olhei em volta e percebi que ali, naquele apartamento antigo, tudo que me cercava eu havia conquistado com o mesmo silêncio que agora me protegia. Nada me faltava, apenas gente que soubesse enxergar o que não brilha. Lembrei da frase dele, dita meses antes, quando compraram a casa nova. Aqui é o nosso recomeço, e o senhor sempre terá um quartinho por perto. O quartinho por perto era a tradução perfeita da nova hierarquia. Senti uma pontada amarga no peito, mas deixei passar. Porque o que eu tinha de mais valioso não estava mais em nenhum documento ou parede. Estava na calma que nascia devagar dentro de mim. Aquela que só aparece quando a gente percebe que o respeito não se implora. Naquela manhã, antes de sair para resolver o que viria a seguir, passei os olhos na pasta vermelha que trouxe comigo. Dentro, todos os papéis que comprovavam o quanto eu tinha sido presente, literal e juridicamente. Comprovantes, contratos, transferências, recibos. Cada folha era uma lembrança concreta de um tempo em que a confiança bastava. Fechei a pasta com cuidado, respirei fundo e entendi que dali para frente não era mais sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu ia permitir que continuassem fazendo comigo. O passado estava contado, o presente em silêncio e o futuro. O futuro começava agora. E foi nesse momento que decidi. Não bastava ir embora. Eu precisava ensinar do jeito que a vida ensina, sem grito, sem plateia, sem discurso. Eles tinham me deixado fora da mesa. Eu ia mostrar o que acontece quando o alicerce resolve se afastar. A lembrança do que construí ainda me doía, mas também era a prova de que tudo aquilo, um dia, foi erguido pelas minhas mãos. E quem constrói quando quer, sabe muito bem onde começa a rachadura. A indiferença não chega com barulho, ela se instala aos poucos como infiltração em parede nova. No começo é só uma mancha pequena, um comentário atravessado, uma risada fora de hora. E quando a gente percebe, já está vivendo dentro de um lugar úmido de desprezo. Foi assim que começou comigo. A casa que antes era cheia de vozes, risadas e perguntas, começou a mudar de tom. As manhãs perderam aquele som de cafeteira, as conversas se encurtaram, e até o barulho das crianças parecia mais distante. Eles falavam entre si num código novo, rápido, cheio de piadas que eu não entendia. Eu tentava acompanhar, mas sempre chegava atrasado na conversa, como quem chega na festa quando a música já acabou. No início, eu achei que era coisa da idade. É natural, pensei. Eles têm o próprio ritmo, o próprio mundo. Só que o que me mantinha ali não era o teto, era o sentido de pertencer. E foi justamente isso que começou a sumir. Pequenas coisas. O controle da televisão, que agora tinha dono, o espaço na geladeira, onde meus potes foram empurrados para o canto. O tapete da sala trocado sem que me perguntassem. Até a cadeira onde eu gostava de ler, que um dia encontrei coberta por brinquedos. Quando tentei mexer, minha filha, rindo sem maldade, disse: "Pai, essa cadeira agora é do cachorro." E eu ri junto, como quem aceita um papel que não pediu. O genro, por sua vez, começava a se comportar como dono de tudo, inclusive da narrativa. Ele falava alto, explicava o óbvio, usava palavras técnicas para me fazer sentir ultrapassado. Uma noite, durante o jantar, comentei sobre o preço da gasolina e ele riu, olhando para a filha. Seu pai ainda pensa que o mundo funciona como nos anos 90. Aquilo ficou ecoando. Eu não retruquei. Aprendi cedo que discutir com quem não ouve é desperdício de ar. Apenas abaixei os olhos e mastiguei devagar, como quem aprende a engolir a própria dignidade. As visitas de amigos deles começaram a aumentar. Gente nova, de roupas caras e risadas artificiais. Sempre os mesmos comentários. "Ah, então o sogro ainda mora aqui?" Ou, "Que bom que vocês cuidam dele." E eu ali, em pé, segurando uma bandeja de copos, fingindo que não ouvia o subtexto.
Era estranho ser tratado como hóspede na casa, que no fundo ainda era metade minha. Só que eles não sabiam. E eu não contei. Preferi observar o teatro crescer. O genro começou a se ausentar mais e quando estava presente parecia querer provar algo. Passava o tempo todo no telefone falando sobre investimentos, reuniões, networking. Eu sabia que grande parte daquilo era pose, mas não dizia nada. Com o passar dos meses, percebi que a minha presença passou de necessária a tolerada. As refeições em família se tornaram rápidas, silenciosas. Quando eu tentava conversar com os netos, ele interrompia. Deixa o vovô descansar, ele cansa fácil. A frase parecia cuidado, mas era uma cerca, e cada uma dessas cercas me afastava mais do centro da vida deles. Eu, que sempre consertei o que quebrava, passei a não tocar mais em nada. Nem no relógio da sala, que parou de funcionar e ficou lá, parado, como eu. Um dia fui surpreendido por algo pequeno, mas cruel. Meu nome foi retirado do grupo de família no aplicativo. Só percebi porque o celular ficou mais quieto do que o normal. Perguntei à minha filha e ela respondeu com naturalidade. Ah, pai, a gente criou um novo grupo para organizar as coisas do trabalho do Marcos. Nada pessoal. Mas o nada pessoal é sempre pessoal. Naquela noite fiquei olhando o celular, imaginando as conversas que aconteciam sem mim, os planos, as risadas digitadas. E entendi que o silêncio deles era o som de quem já não quer dividir a vida com você. O desprezo também tem cheiro. Eu percebia quando entrava na sala e o ambiente mudava de temperatura. Eles trocavam olhares rápidos, como se a minha presença atrapalhasse o roteiro. Certa vez minha filha chegou com uma caixa de remédios e disse entre risos: "Trouxe vitaminas para o senhor, é bom para a memória." Ri também. Mas o que doeu não foi a brincadeira, foi o modo como o genro completou. Para ele lembrar que tá em casa emprestada. Ela riu de nervoso, eu fingi não entender. Essa foi a primeira vez que percebi que o desrespeito tinha virado rotina. Comecei a me recolher por instinto. Acordava cedo e saía para caminhar sozinho. Voltava quando a casa ainda dormia. Lia no quintal. Consertava ferramentas velhas só para me sentir útil. E mesmo assim, às vezes ouvia cochichos. Ele não entende o que a gente vive. Ele é de outra geração. Tá pesado cuidar de tudo. Cuidar. Eu pagava metade das contas. Só que a generosidade, quando mal interpretada, vira servidão. E foi exatamente isso que eu tinha virado. Um servo com um sorriso discreto. Os netos, coitados, repetiam o que ouviam. "Vovô, papai disse que o senhor não sabe usar o celular." Eu respondia com paciência, mostrando como ligar a lanterna, como tirar foto. Eles riam, e eu fingia que ria junto. Por dentro, sentia a distância crescendo. A inocência das crianças não disfarça o veneno dos adultos. O tempo foi passando e o clima da casa se tornou previsível. Ele cada vez mais arrogante. Ela cada vez mais cansada. Eu cada vez mais invisível. Até o cachorro começou a preferir o sofá deles. O pior de tudo era perceber que eu me acostumava. A solidão tem esse poder. A gente normaliza. Comecei a agradecer quando me pediam algo como se fosse favor. "Pai, dá para lavar as xícaras?" "Claro, filha. Imagina." E lavava com cuidado, quase com gratidão por ainda servir a algum propósito. Foi numa dessas manhãs que o desprezo se mostrou inteiro, sem disfarce. O genro desceu as escadas com o celular na orelha e, ao me ver no sofá, interrompeu a ligação. "Pai da Ana, o senhor pode dar uma saída hoje? A gente vai receber uns colegas para comemorar o contrato novo, nada pessoal." Eu respondi com calma. "Claro, eu dou uma volta." E dei. Passei o dia inteiro andando pelo bairro, sentando em bancos de praça, tomando café em padaria e pensando em como a vida tem senso de humor. Eu que passei anos ensinando aquele rapaz a ser homem, agora recebia instruções como se fosse um intruso. Quando voltei já era noite. A casa cheirava a vinho e carne assada. Garrafas abertas, copos pela metade, vozes embriagadas. Entrei devagar.
Peguei um copo d'água e subi para o quarto. No caminho, ouvi ele dizer a um amigo: aqui em casa é tudo sob controle, até o sogro é comportado. Foi ali, naquela frase jogada com orgulho, que percebi. Eu não era mais parte da família. Era parte da decoração. Um objeto que se tira da sala quando chegam visitas. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu comecei a guardar em silêncio as pequenas humilhações, não por covardia, mas por estratégia. Aprendi a não responder, a não me explicar, a observar. O respeito não se pede, se retira. E foi nesse aprendizado que nasceu a calma perigosa, aquela que precede a decisão. Eu não ia mais lutar para ser visto. Ia esperar o momento certo para ser lembrado. Porque quem constrói a base de uma casa sabe exatamente o que acontece quando decide se afastar. E no fundo eu já tinha começado a me afastar, não pelos pés, mas pelo espírito. Aquela promoção, o jantar e a mensagem sobre as sobras não aconteceram por acaso. Eram o capítulo final de um desprezo que começou bem antes, disfarçado de rotina. E enquanto eles comemoravam o sucesso, eu já estava preparando, sem saber, o meu próprio recomeço. Aquele sábado parecia comum. O sol batia na varanda, as crianças corriam entre o sofá e o corredor, e o cheiro de perfume caro se espalhava pela casa. Cheiro de ocasião, de gente que se veste para ser vista. Eu estava sentado à mesa, lendo o jornal dobrado de 2 dias atrás, fingindo interesse nas manchetes antigas. Quando ouvi a risada dele, entendi que o dia já estava decidido. Ele havia sido promovido. A filha descia as escadas apressada, ajustando o colar no espelho do hall. O riso dos dois enchia a casa, e a conversa era toda sobre o restaurante novo, o chefe que pagaria o primeiro brinde, o garçom que já conhecia o melhor vinho da casa. O nome do lugar eu já sabia de tanto ouvir. Ravenna. Fino, caro, moderno, como tudo que o meu dinheiro um dia ajudou a pagar. Fiquei ali, imóvel, tentando encontrar um jeito de perguntar se eu devia me arrumar também. A pergunta ficou presa na garganta, pesando mais do que qualquer palavra. Foi ela quem se aproximou primeiro. Sorriu rápido, o sorriso de quem não quer se demorar, e disse: pai, a gente vai sair para comemorar. Foi tudo em cima da hora. Não quer esperar a gente para jantar? Tem lasanha na geladeira. O genro atrás dela completou com aquele tom de quem dá ordem sem parecer. Sogro, esquente as sobras, tá? Não desperdice. E riu, como se fosse engraçado. O não desperdice soou como sentença. Fiquei olhando os dois, tentando entender se era brincadeira, mas não era. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Ele procurava as chaves. Os meninos corriam entre as pernas deles. Tudo tão natural, tão ensaiado, como se minha exclusão fosse parte do protocolo. Divirtam-se, eu disse com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Ela me beijou na testa. Um gesto automático, desses que não tem mais sentimento, só costume. Não dorme tarde, tá? E saíram. A porta bateu com o clique que corta o ar em 2 metades. O lado de dentro e o lado de fora da vida. O silêncio veio logo em seguida. É um tipo de silêncio diferente, pesado, que não se quebra nem com o barulho da geladeira. Caminhei pela casa devagar, como quem visita um museu da própria história. Toquei no encosto do sofá, nos porta-retratos, nas marcas de giz dos netos na parede do corredor. Cada lembrança parecia um aviso de que eu já estava de partida, mesmo sem malas. No espelho do hall, vi meu reflexo. Um homem de camisa simples, olhar cansado, mas firme. Eu não parecia derrotado, parecia desperto. Na cozinha, abri a geladeira. Lá estavam as sobras. 3 pedaços de lasanha dentro de um refratário coberto por filme plástico. O mesmo prato que eu tinha preparado 2 dias antes, quando ela chegou tarde do trabalho e ele disse que não estava com fome. Tirei o filme, coloquei no micro-ondas e o som do prato girando parecia um relógio de contagem regressiva. Sentei à mesa
e comi devagar, sem apetite, mas com consciência. Cada garfada era uma lembrança mastigada. O dinheiro emprestado, os favores, os conselhos ignorados. A comida não tinha gosto, mas o gesto tinha significado. Eles me deixaram para trás e eu, finalmente, percebi o tamanho do espaço vazio que havia entre nós. Depois lavei o prato, sequei com calma e guardei no armário. Fiz isso com o cuidado de quem sabe que é o último gesto dentro daquela cozinha. Subi para o quarto e sentei na cama. A casa estava viva, mas sem mim. Pela janela, vi os faróis dos carros descendo a rua. Pensei nos risos, nas taças, nas fotos que seriam postadas com legendas ensaiadas. Família, gratidão, nova fase. Nenhuma delas me incluiria. Peguei o celular para passar o tempo e ali, na tela acesa, a confirmação final. Uma notificação nova. O nome dele. Sogro, lembre-se de esquentar as sobras da geladeira. Não desperdice. A mesma frase, dessa vez escrita com a tranquilidade de quem não teme resposta. Fiquei olhando as palavras por longos segundos, o dedo pairando sobre o teclado. Escrevi apenas OK e enviei. Curto, simples, definitivo. Não era um OK de concordância, era um OK de encerramento. Levantei e comecei a andar pela casa. Abri o guarda-roupa, tirei a mala antiga do alto do armário. O zíper emperrou por um instante e eu sorri. Até as malas envelhecem junto com a gente. Fui dobrando as roupas com cuidado. Camisas, calças, o casaco que usei no batizado do primeiro neto. Enrolei o quadro com a foto de família em uma toalha e coloquei no fundo, junto com documentos e um envelope vermelho. A pasta com tudo o que me pertencia. Trabalhei uma vida inteira para nunca precisar provar que o que é meu é meu. Mas aprendi que às vezes a prova é a única defesa. Enquanto arrumava as coisas, lembrei do dia em que comprei aquela casa. Ela ainda solteira, ele desempregado. Eu quis garantir que a filha tivesse um teto seguro, que os netos crescessem num lar estável. Fiz questão de colocar o nome dela no documento. Metade para mim, metade para ela. É simbólico, eu disse. Um gesto de amor. Ele apertou minha mão com a empolgação de quem já fazia contas. E eu, cego pela generosidade, não vi o perigo. Agora, anos depois, aquela assinatura era a única corda que me mantinha firme e a mesma que eu poderia soltar quando quisesse. Arrumei tudo em silêncio. Na sala, desliguei as luzes, deixei apenas a do hall acesa, como sempre. Peguei um papel e escrevi com minha letra firme, sem tremor, sem arrependimento. Não se preocupem, eu não vou desperdiçar mais nada. Coloquei o bilhete sobre o sofá ao lado da chave. Fiquei um instante olhando em volta, tentando guardar na memória os detalhes que um dia me deram alegria. A casa cheirava a perfume e desdém. E curiosamente não doía mais. Saí antes da meia-noite. Fechei o portão devagar, olhei uma última vez para as janelas acesas e segui pela rua. O ar noturno tinha cheiro de liberdade misturada com cansaço. Na esquina, chamei um carro pelo aplicativo. Quando o motorista perguntou o destino, dei o endereço do meu apartamento antigo, o que nunca vendi, o que ainda estava no meu nome. Ele acenou com a cabeça e ligou o motor. A cidade dormia, mas eu estava mais desperto do que nunca. No trajeto, fiquei imaginando o momento em que eles voltariam. O riso diminuindo, o portão se abrindo, o eco da voz dela chamando meu nome. Pai. O genro olhando ao redor, percebendo o vazio, o bilhete sobre o sofá, o som das gavetas abertas, o susto. O silêncio que viria depois. Sorri de leve, não por vingança, mas por alívio. Eles ainda não sabiam, mas naquela mesma noite haviam perdido mais do que um sogro. Tinham perdido o chão em que pisavam. Quando o carro parou em frente ao prédio, paguei a corrida e agradeci. Subi as escadas lentamente, carregando a mala como quem carrega uma vida inteira condensada em algumas peças de roupa e um punhado de lembranças.
O apartamento estava como eu deixei, limpo, quieto, à minha espera. Abri a janela, respirei o ar da madrugada e senti que, pela primeira vez em anos, não devia nada a ninguém. Sentei no sofá e fiquei ali, ouvindo o som distante da cidade. O telefone piscava sobre a mesa. Mensagens novas. Não precisei ler para saber o conteúdo. O espanto, a confusão, as perguntas. Eu não respondia, não por desprezo, mas porque já não havia mais o que explicar. Eles tinham escolhido o caminho quando me deixaram de fora. Eu apenas segui por outro. Naquela madrugada, entendi que a humilhação final não foi o jantar perdido, nem a mensagem. A humilhação foi ter acreditado que ainda existia espaço para mim naquele lar. E o que eu fiz, ao fechar a porta e ir embora, não foi fugir. Foi devolver a eles o silêncio que tanto me deram. A diferença é que o meu silêncio tinha endereço certo e começaria a falar por mim nas horas seguintes, quando eles voltassem e vissem o que realmente faltava naquela casa. Porque o que sustenta um teto não é só parede, é respeito. E respeito, quando parte, leva tudo junto. A madrugada parecia mais longa do que qualquer outra. Havia uma calma estranha no ar. A calma de quem finalmente entende que não precisa mais explicar nada. Eu estava sentado à beira da cama, observando a mala aberta aos meus pés. O som distante de carros lá fora se misturava ao tic-tac do relógio, aquele que ela vivia pedindo para eu trocar a pilha. Não troquei. Achei justo que ele parasse junto com o tempo que vivia ali. A luz amarela do abajur desenhava sombras nas paredes, e eu pensava em como, por anos, fui sombra dentro da minha própria casa. Dobrei as últimas roupas devagar, como quem faz um ritual. Cada peça tinha história. A camisa azul do aniversário do neto, o paletó que usei quando levei a filha ao altar, a calça que ela mesma costurou quando ainda morava comigo. Passei a mão no tecido, sentindo a textura das lembranças. No fundo da mala, coloquei o envelope vermelho, aquele que sempre esteve escondido na gaveta de documentos, guardando o que ninguém mais lembrava. Contratos, comprovantes, a escritura da casa com meu nome em letras firmes e incontestáveis. Naquele momento, ele não era apenas um documento, era o mapa do meu limite. Enquanto arrumava tudo, lembrei das tantas vezes em que pensei em ir embora, mas desisti por medo de parecer ingrato. É curioso como a gente se acostuma a viver cercado por pequenas violências. Elas chegam embrulhadas em gentilezas. O Senhor quer ajuda para carregar isso. Deixa que eu vejo isso para o Senhor. É complicado. O Senhor entende pouco dessas coisas. E eu, que sempre entendi mais do que demonstrava, fui aceitando, acreditando que humildade era o mesmo que silêncio. Não é. Humildade é saber quem você é, mesmo quando fingem que você não é nada. Guardei o último par de meias e fechei o zíper da mala. O som metálico me deu um arrepio. Parecia o som de um ciclo se fechando. A cada centímetro de tecido comprimido, eu me sentia mais leve. Abri a janela para deixar o ar da noite entrar. O vento trouxe o cheiro de terra molhada, sinal de chuva distante. Pensei que era um bom presságio. A chuva lava tudo, até o que a gente não tem coragem de jogar fora. Na cômoda, havia o porta-retratos com a foto do casamento da minha filha. Eu estava ao lado deles, de terno claro, sorrindo com a inocência de quem acreditava que a felicidade era uma herança. Peguei a foto, olhei por alguns segundos e a coloquei dentro da mala. Não por apego, mas por respeito à memória do homem que eu fui naquele dia. Ao lado do porta-retratos, o relógio de pulso do meu pai, ainda parado às 6h15. Coloquei também. Aquilo não valia dinheiro, valia tempo. O tempo que aprendi a não desperdiçar. Na escrivaninha deixei apenas um bilhete curto escrito à mão. Não se preocupem, estou bem. Às vezes, sair é a forma mais silenciosa de ensinar. Dobrei o papel e o coloquei em cima da chave da casa. Ao lado, deixei o relógio da parede que tirei com cuidado. Aquele que parou.
e abaixo dele um envelope vazio só com o título do banco. Eu sabia que, quando o genro visse, entenderia de imediato o que significava. Sem a minha assinatura, muita coisa naquela casa não existia. Olhei em volta uma última vez. Tudo parecia igual, mas já não era. A sala com o sofá novo, o corredor com os desenhos dos netos, o cheiro do amaciante na roupa que lavei na manhã anterior. Tudo isso continuaria ali, mas sem o centro que sustentava. Peguei a mala, desliguei as luzes uma a uma e deixei apenas a do hall acesa. Um costume antigo, herdado da minha mãe. Ela dizia que toda despedida merece uma luz acesa, para que o caminho de volta, se houver, não pareça tão escuro. Desci as escadas com calma. O som da madeira rangendo sob meus pés era o único que me acompanhava. No portão, hesitei por um instante. Olhei para o jardim, o mesmo que plantei aos poucos com as próprias mãos, em tardes de sábado. As flores estavam vivas, bem cuidadas, mas não por eles. Era o sistema de irrigação que eu mesmo instalei. Até as flores haviam aprendido a sobreviver sem afeto humano. Respirei fundo e atravessei o portão. A rua estava deserta. As luzes dos postes desenhavam sombras compridas no asfalto. Caminhei até a esquina e chamei o carro. Enquanto esperava, senti o peso da mala na mão direita. Não era leve, mas o peso fazia sentido. Carregar o próprio passado é mais suportável do que carregar a ingratidão dos outros. Quando o carro chegou, o motorista, um rapaz novo, abriu o porta-malas e perguntou: "É mudança, seu Antônio?" Sorri de lado. "É só arrumação, filho. Às vezes a gente precisa se arrumar para continuar." No banco de trás, olhei pela janela enquanto o carro se afastava. Vi as janelas da casa se apagando uma a uma, até restar apenas a do hall. A luz que deixei acesa piscava de leve, como se quisesse me dizer adeus. Eu não chorei. Só pensei em como é curioso o som do fim. Ele não é estrondo, é sussurro. Um fechar de porta. Um motor que se afasta. Um coração que desacelera. O carro seguiu em silêncio, e eu deixei a cabeça recostar no vidro frio. A cidade dormia, mas dentro de mim algo acordava. Eu sabia que, dentro de algumas horas, eles voltariam do restaurante, felizes, cheios de histórias, e encontrariam a casa diferente. O riso diminuiria, as sacolas cairiam no chão, a filha chamaria meu nome com aquela voz que ela usava quando queria fingir calma. O genro andaria até o sofá, veria o bilhete, o envelope vazio, e entenderia sem que eu precisasse explicar nada. O motorista me deixou em frente ao prédio antigo, o mesmo que eu não vendi por insistência. "Para que manter isso, pai?" Ela dizia. "Porque raízes não se arrancam, se respeitam." Eu respondia. Subi as escadas carregando a mala, sentindo a dor nos joelhos, mas também uma força que há muito tempo eu não sentia. Abri a porta, acendi uma única luz e deixei o silêncio entrar comigo. Aquele silêncio não era solidão, era sossego. Pela primeira vez, o silêncio era meu e não imposto. Sentei na poltrona velha, ainda com o casaco nos ombros, e fiquei olhando para a mala. Ela parecia menor do que antes, talvez porque o que sobrou em mim não ocupasse tanto espaço. O telefone vibrou, 1, 2, 3 vezes, e eu não atendi. Sabia o que vinha a seguir. Mensagens aflitas, ligações perdidas, o pânico disfarçado de preocupação. Eu deixei tocar. A cada vibração, o som se misturava ao ritmo do meu coração, calmo, certo, sereno. Peguei a caneta e anotei no bloco de notas ao lado do sofá. Parti em silêncio. Mas o silêncio, às vezes, fala mais alto que qualquer grito. Fechei o bloco, coloquei ao lado do telefone e me levantei. A mala ficaria ali, no chão, aberta, esperando o dia seguinte. Porque eu sabia que o que viria depois seria barulhento, o som de uma casa acordando para o vazio. Eles achavam que o poder era gritar, mas o verdadeiro poder, eu descobri naquela noite, era simplesmente ir embora sem pedir licença.
Adormeci pouco antes do amanhecer, com o som distante da chuva batendo na janela. Sonhei que estava novamente no jardim, regando as plantas. Mas dessa vez, ninguém me chamava de volta para dentro. O sonho era simples, e quando acordei, entendi. Havia deixado para trás não apenas uma casa, mas um papel. E às vezes, sair de cena é o único jeito de ensinar quem esqueceu que você era parte da história. Eles voltaram por volta das 2 da manhã. A rua já dormia. O vento soprava leve entre as árvores do condomínio. E o único som que se ouvia era o ronco do motor desligando e as risadas que vinham abafadas de dentro do carro. A festa continuava dentro deles, cheia de taças e poses. O genro desceu primeiro, tropeçando nas próprias palavras enquanto ria alto, com aquela confiança arrogante de quem acredita que o mundo inteiro cabe no próprio bolso. A filha saiu logo atrás, equilibrando os sapatos nas mãos, o cabelo solto, o perfume misturado ao cheiro de vinho. Os meninos dormiam no banco de trás, e ela os acordou com doçura. Talvez o único gesto sincero daquela noite. Entraram sem pressa, falando alto, até que a porta se fechou e o silêncio os engoliu. Foi o primeiro sinal de que algo estava fora do lugar. A luz do hall ainda estava acesa, mas a casa parecia diferente. O genro foi direto à cozinha comentando sobre a sobremesa do restaurante. Ela, distraída, subiu a escada chamando por mim. "Pai, chegamos." Nenhuma resposta. Chamou de novo, a voz um pouco mais alta, agora com leve impaciência. "Pai, tá acordado?" Subiu até o quarto, abriu a porta e encontrou apenas o vazio. A cama feita, o abajur apagado, o guarda-roupa entreaberto. Nenhum casaco pendurado, nenhuma mala no canto. Demorou alguns segundos para o raciocínio dela se alinhar à realidade. O genro, ainda na cozinha, riu. Deve ter ido dormir no quarto dos fundos, ele vive trocando de lugar. Ela desceu apressada, o bilhete já nas mãos, os olhos lendo em silêncio. O genro percebeu o tom grave no rosto dela e perguntou: "O que foi?" Ela apenas entregou o papel. Ele leu devagar, os lábios se movendo conforme decifrava as palavras simples. "Não se preocupem. Estou bem. Às vezes, sair é a forma mais silenciosa de ensinar." A primeira reação foi o riso nervoso. "Deve estar fazendo drama", ele disse. "Daqui a pouco volta." Mas o olhar da filha já percorria a sala, notando detalhes que o genro ainda não via. O espaço vazio na parede onde ficava o relógio antigo, o porta-retratos sumido, a chave sobre o sofá, o envelope aberto com o timbre do banco. As mãos dela tremeram. "Marcos, o envelope." Ele levou. O genro pegou o papel, virou de um lado para o outro e soltou um palavrão abafado. O símbolo do banco que financiava o carro, o mesmo que estava no nome dele, estampado ali. A euforia do jantar começou a se dissolver. As risadas ficaram presas na garganta. A filha subiu correndo novamente, abriu as gavetas, o closet, o armário do banheiro. Tudo arrumado, limpo, mas sem rastros dele. Até o perfume leve que ele usava, aquele de lavanda, parecia ter desaparecido do ar. Desceu as escadas de novo, agora com o celular na mão. Ligou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Enviou mensagens. "Pai, onde o senhor está? Tá tudo bem? Por favor, me responde." Nenhum sinal. Enquanto isso, o genro caminhava pela sala com o bilhete na mão, repetindo o texto baixinho, tentando encontrar duplo sentido. Quando percebeu o envelope vazio, correu até o escritório, abriu a gaveta onde ficavam os documentos da casa e notou a falta da cópia da escritura. "Não é possível", murmurou. Ele levou tudo. A filha se aproximou devagar, com medo de confirmar o óbvio. "Tudo o quê?" Ele ergueu os olhos duros e respondeu: "A escritura e os papéis do investimento." O ar ficou pesado. O relógio digital piscava às horas erradas, como se o tempo dentro da casa tivesse perdido a coordenação.
Os meninos, sonolentos, desceram a escada arrastando os cobertores, perguntando o que estava acontecendo. A filha mandou que voltassem para a cama, tentando manter a voz firme, mas a voz já tremia. O genro começou a abrir armários, procurar rastros, como se o pai pudesse estar escondido em alguma parte da casa que ele ainda não conhecesse. A raiva começou a substituir a dúvida. Ele fez de propósito. Tá me desafiando. A filha tentava manter a razão. Ele é meu pai, Marcos. Não fala assim. Mas o genro, tomado pela sensação de perda, já não ouvia. Teu pai é orgulhoso demais. Deve estar em algum hotel querendo nos dar uma lição. Ele não imaginava o quanto estava certo e o quanto essa lição custaria. Ela foi até a geladeira por instinto e, ao abrir, encontrou o vazio simbólico, o prato de lasanha lavado, guardado. Nenhum resto de comida. O gesto final dele estava ali, silencioso, dizendo o que palavras não precisavam dizer. Não havia mais sobras a esquentar. O relógio marcava quase 3 da manhã quando a ficha começou a cair. A filha sentou no sofá, o bilhete nas mãos, os olhos marejados. Ele se foi, Marcos. E acho que dessa vez é para valer. O genro andava de um lado para o outro, olhando o envelope, tentando lembrar das últimas conversas, das senhas, dos acessos. Sabia que o sogro tinha influência no banco, conhecia gerentes, mantinha relações antigas. Ele não faria isso comigo, repetia, mas o tom já era de medo, não de certeza. Quando amanheceu, a casa estava irreconhecível, não fisicamente, mas na energia. A filha, deitada no sofá, não dormiu. Os meninos acordaram confusos, perguntando se o avô já tinha voltado. O genro passou a manhã inteira ao telefone, ligando para bancos, advogados, corretores, tentando entender o que havia mudado. E mudou. O saldo da conta conjunta estava bloqueado. As parcelas do carro, suspensas. O e-mail da imobiliária trazia uma notificação nova. O contrato de copropriedade da casa estava em revisão judicial. O pânico se instalou. A filha, agora em prantos, tentava encontrar o pai por todos os meios, ligações, parentes, conhecidos, ninguém sabia de nada. As mensagens ficavam azuis, mas sem resposta. Ele viu, dizia ela, ele viu, mas não quer falar. E não queria mesmo, porque às vezes o silêncio é o único idioma que quem ama de verdade aprende depois de ser traído por tanto tempo. À noite, o genro abriu uma garrafa de uísque e ficou sentado à mesa, lendo o bilhete mais uma vez. A filha entrou na sala com os olhos vermelhos, cansada. Você foi cruel com ele, disse baixinho. Ele não respondeu, apenas olhou ao redor. A casa grande, o vazio onde antes havia presença. Ele levou o que era dele, ela completou. E agora a gente vai ter que aprender a viver com o que sobrou. Mas o que sobrou não era silêncio. Era o som da queda lenta de tudo o que foi construído sobre ingratidão. E pela primeira vez, o genro entendeu que talvez o sogro não tivesse saído apenas da casa. Tinha levado consigo o chão. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da sala como se nada tivesse acontecido, mas a casa acordou diferente. Não era mais o lar da noite anterior. Parecia cenário de uma peça que acabou, com o palco ainda montado e os atores perdidos, sem saber para onde ir. A filha andava descalça, de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito, com o celular na mão. As mensagens enviadas ao meu número permaneciam com o mesmo status. Entregue. Nem lidas, nem ignoradas, apenas ali, como lembrança de que o silêncio também tem corpo. O genro, de terno amarrotado, falava no viva voz com alguém do banco, tentando controlar o tom da voz. Mas isso é um engano, eu sou o titular da conta, dizia, tentando parecer calmo. Do outro lado, a voz educada, neutra, respondeu. Senhor Marcos, o senhor é co-titular, não o principal. O titular é o senhor Antônio. Sem autorização dele, não podemos prosseguir com movimentações. A filha, sentada no sofá, olhou para ele em choque.
Co-titular? Como assim? Ele desligou a ligação sem responder, o rosto tenso, o suor escorrendo pelas têmporas. Pegou a pasta de documentos da gaveta do escritório e começou a revirar os papéis. Contratos, recibos, extratos antigos. Nenhuma cópia da escritura. Cadê? Onde ele colocou isso? Murmurava. Até que, no fundo de uma das pastas, encontrou algo que o fez parar. Um contrato com o logotipo do mesmo banco, datado de 12 anos atrás. Na linha de assinatura, meu nome. Na segunda, o da filha. O dele, em lugar algum. Ele se sentou, as mãos tremendo, e leu cada linha. Eu lembrava bem daquele dia. O escritório do corretor, o café amargo, a filha com os olhos brilhando. Ele calado, tenso, fingindo humildade. O senhor tem certeza de que quer deixar metade no nome dela? O corretor perguntou. Eu sorri e respondi. É para ela, mas o teto é meu. E foi isso que ficou registrado. Ele nunca soube o quanto aquele detalhe mudaria tudo. Naquela manhã, o passado veio cobrar a conta. A filha se aproximou, ainda confusa. Marcos, o que é isso? Isso é a escritura da casa. Ele respondeu, baixo. E o nome dele tá aqui. O nome de quem? Do seu pai. Ela pegou o papel das mãos dele, leu com pressa, as letras embaralhando entre o susto e a vergonha. Propriedade registrada em nome de Antônio F. e Ana F., cada um detendo 50% da fração ideal. 50%. A verdade estava ali, simples e indiscutível. Ela se sentou, pálida, os olhos marejando. Eu achei que fosse tudo nosso. Nosso não. Ele corrigiu, seco. Era dele. O peso da frase preencheu o ar. Pela primeira vez em anos, o genro parecia pequeno. A arrogância foi substituída por um tipo de medo que não tem cura. O de perceber que o castelo que construiu era sustentado por um terreno emprestado. Ao meio-dia, chegou o e-mail do advogado da família. Aquele mesmo que eu apresentara a ele anos atrás, quando o ajudei a registrar o CNPJ da empresa que faliu em 6 meses. A filha abriu o e-mail tremendo. No campo Assunto estava escrito: revisão contratual e bloqueio de ativos. Imóvel residencial. Ela clicou, e as linhas frias da mensagem completaram o que faltava. Por solicitação do senhor Antônio F., informamos que o imóvel localizado na Rua das Acácias, 71, encontra-se sob auditoria jurídica. Durante o processo, nenhuma transferência ou movimentação será permitida. A filha olhou para o marido, a voz falhando. Ele pediu bloqueio. Bloqueio? Ele se levantou. Ele não pode fazer isso. Pode, Marcos. Ele é dono da metade da casa. Ele se afastou sem responder. Caminhou até a varanda, acendeu um cigarro e ficou ali, olhando o jardim, o mesmo que eu plantei. A fumaça subia devagar, e o olhar dele era o de quem começa a entender o tamanho da própria ingratidão. As horas seguintes foram de confusão. Ligações, consultas, tentativas de desfazer o que já estava feito. Mas era inútil. Todos os contratos assinados nos últimos anos, o financiamento do carro, o investimento do escritório, o seguro residencial, tinham de alguma forma ligação comigo. E agora, sem minha assinatura, nada andava. Até o plano de saúde dos meninos estava vinculado à conta conjunta que eu havia aberto por segurança. Tudo passava por mim. A filha chorava, perdida entre a culpa e a impotência. Sentou-se no chão da sala, o rosto entre as mãos. Como é que eu fui deixar chegar a esse ponto? Sussurrava. O genro irritado ainda tentava culpar o acaso. Ele planejou isso, estava esperando o momento. E de fato estava. Mas o que ele nunca entendeu é que o momento não foi planejado. Foi provocado. Enquanto eles desmontavam a fantasia de poder que construíram, eu estava sentado no meu apartamento antigo, tomando café e observando a chuva bater no parapeito.
O celular vibrava de tempos em tempos. Mensagens, chamadas perdidas, notificações do banco confirmando atualizações. Eu lia tudo com a calma de quem esperou o respeito e, quando não recebeu, aprendeu a devolver a ausência com precisão. À noite, ele tentou uma última cartada. Ligou para o advogado que nos ajudou no passado. O homem atendeu surpreso e, depois de ouvir as queixas do genro, respondeu apenas: "O senhor Antônio sempre foi um homem muito cuidadoso. Ele tem direito sobre metade de tudo, Marcos. Tudo. E, pelo que sei, ele já tomou as providências." A ligação terminou com o som seco de quem desaba por dentro. Na manhã seguinte, a filha saiu cedo, dirigindo sem destino. Foi até a casa da irmã mais velha, depois à igreja, depois ao banco. Tentava entender, explicar, justificar. Em todas as conversas, a mesma frase: "Ele não está bravo, está decidido." Porque era isso. Não havia raiva, havia clareza. O genro passou o dia inteiro sentado no escritório, olhando o monitor desligado. Em cima da mesa, o bilhete que deixei. Ele já devia ter lido dezenas de vezes. Às vezes, sair é a forma mais silenciosa de ensinar. Pela primeira vez, ele entendeu o verbo ensinar. No final da tarde, quando o sol atravessou as janelas e coloriu a parede de laranja, ele olhou ao redor e percebeu o vazio. Tudo o que tinha, os móveis, os quadros, a casa, era metade dele, e a outra metade tinha alma, nome e dono. Eu. A filha voltou mais tarde, abatida. "Falei com o banco, o pai não vai atender. Disse que prefere tratar tudo por e-mail." Ela se sentou ao lado dele e os dois ficaram em silêncio. Até o mais orgulhoso entende quando perdeu algo que não se compra. Naquela noite, a casa ficou sem som. Nem o relógio digital piscava. A filha foi dormir com os meninos. O genro ficou acordado até tarde, revirando o celular, lendo mensagens antigas minhas, as que guardava para fingir gratidão. Nenhuma palavra ali podia desfazer o que ele mesmo construiu. Do meu lado, a lua iluminava o pequeno apartamento, e eu abri a janela para sentir o vento. Tinha o gosto de justiça. Não vingança, justiça. O tipo de justiça que vem sem tribunal, sem advogado, sem barulho. Apenas a exata consequência daquilo que foi semeado. Enquanto eles desmoronavam devagar, eu me levantava pela primeira vez em muitos anos sem sentir o peso de ser invisível. A revelação não era apenas sobre o que era meu, era sobre o que nunca foi deles. Porque respeito, ao contrário do dinheiro, não se doa em vida, se conquista. E quem esquece disso aprende da forma mais cara possível, quando descobre que o alicerce que desprezou era o único que o sustentava. Nos dias que se seguiram, a casa deles deixou de ser um lar e virou um campo de tensão. A filha acordava cedo, olheiras fundas, a mesma xícara de café fria nas mãos, o olhar perdido no chão. O genro, outrora cheio de pose e autoridade, já não saía de terno. Passava o dia de camisa amarrotada, andando de um lado para o outro, tentando contato com o banco, com o advogado, com qualquer um que pudesse explicar o inexplicável. O bloqueio total das contas, dos investimentos, dos contratos e a notificação que chegara pelo correio. Uma carta com o meu nome no topo e o selo oficial da Justiça. O envelope trazia o comunicado formal. Processo de revisão patrimonial e auditoria de bens em curso. Recomenda-se não efetuar novas movimentações sem autorização do coproprietário, Sr. Antônio F. Eu imaginei a cena quando o carteiro entregou o documento. O genro assinando com arrogância e, segundos depois, lendo o meu nome em papel timbrado. Aquilo devia ter queimado mais do que fogo. Naquela manhã, a filha me mandou mais uma mensagem. "Pai, o Marcos está desesperado. O que o senhor está fazendo? Fala comigo, por favor." Eu li, respirei e deixei o celular sobre a mesa. Não era a hora de responder. Às vezes o silêncio não é ausência,
é ferramenta. As notícias começaram a chegar em cadeia. O banco congelou o crédito. A administradora do condomínio enviou cobrança atrasada. O contador da empresa que ele estava montando ligou pedindo a atualização cadastral, e ele, gaguejando, confessou. O investidor principal retirou o nome. O investidor era eu. Tudo que ele achava que construíra sozinho tinha o meu aval nos bastidores. Eu apenas tirei o nome. Nada mais. E quando tirei, tudo veio abaixo como castelo de cartas. A filha tentava manter a calma. Pai não é assim. Ele deve ter um motivo. Mas o motivo era o mesmo que ela ignorou por anos. Respeito. Um simples gesto de gratidão teria bastado. No lugar disso vieram as piadas, o desprezo, a exclusão. Agora o preço chegava sem juros, mas com juros morais. As crianças, coitadas, começaram a sentir o peso sem entender. O mais novo perguntou: Mamãe, por que o vovô não volta mais? Ela respondeu com um sorriso cansado, a voz embargada: Ele foi descansar, meu amor. Mas o genro, irritado, rebateu em tom alto: Ele foi se vingar, isso sim. As palavras atravessaram o ar como navalhas. E naquele instante, ela percebeu o que todos sempre souberam. O marido que um dia chamara de homem de família era, na verdade, um covarde tentando esconder o próprio medo. As ligações continuaram. O gerente do banco, um velho conhecido meu, recusava-se a liberar informações. O advogado informava que qualquer negociação teria de passar por mim. E eu, do meu pequeno apartamento, apenas acompanhava tudo com a serenidade de quem aprendeu que não há vingança, mas precisa do que a justiça aplicada no tempo certo. Na terceira noite, a filha apareceu na minha portaria. Eu vi pelas câmeras do interfone, parada, encharcada de chuva, o rosto tenso. Pedi ao porteiro que dissesse que eu não estava. Ela deixou um bilhete. Pai, o senhor ganhou. Só volta para casa. Eu não ganhei nada. Quem ganha algo perde primeiro. Eu apenas recuperei o direito de existir sem ser tratado como sobra. Enquanto isso, o genro tentava resolver o que restava. Mandou e-mails para antigos contatos, ofereceu consultorias, tentou vender o carro, mas o financiamento estava travado. A corretora de seguros avisou: sem a assinatura do co-titular, não há liberação. E assim, um a um, todos os fios que ele acreditava controlar se soltaram. O orgulho, que sempre o sustentou, virou corda no próprio pescoço. A vizinhança começou a notar a mudança. Aquele homem que andava de cabeça erguida agora passava apressado, com o semblante carregado. A filha evitava sair. As crianças já não brincavam no jardim. O riso que antes ecoava pela casa deu lugar a sussurros. Às vezes, no meio da madrugada, ele descia as escadas e ficava sentado no sofá, encarando o bilhete que deixei. Às vezes, sair é a forma mais silenciosa de ensinar. Acho que ele finalmente começou a aprender. Não pela leitura, mas pela ruína. Os dias viraram semanas e a instabilidade cresceu. O banco notificou formalmente o início da revisão da propriedade. O advogado dele o aconselhou a fazer contato comigo. Mas ele não tinha coragem. O orgulho é um peso difícil de carregar quando se está de joelhos. Ele preferiu mandar a filha, achando que o sangue resolveria o que o caráter destruiu. Ela tentou mais uma vez. Pai, não precisa ser assim. A gente errou, mas somos família. Eu escrevi a resposta e apaguei antes de enviar. Família não é quem divide teto, é quem divide respeito. No quarto domingo desde que saí, eles receberam a visita do oficial de justiça com a primeira intimação. A filha abriu a porta e quase desabou. O documento era claro. Auditoria patrimonial conjunta. A residência permanecerá sob análise. Recomenda-se suspensão de qualquer alteração estrutural ou financeira. Em outras palavras, a casa não era mais só deles. Era o retrato do erro. O genro, furioso, quebrou um copo no chão. Ele quer nos destruir, gritou. Ela respondeu em voz baixa, como quem já entendeu tudo. Não, Marcos,
Ele só quer que a gente sinta o que ele sentiu. Do meu lado, a vida seguia em silêncio. Comecei a caminhar de manhã, cuidar das plantas da varanda, arrumar o pequeno escritório. A paz que antes me parecia luxo agora era rotina. O telefone tocava, mas eu não atendia. Em vez disso, anotava cada ligação em um caderno, uma lista que não era de vingança, era de aprendizado. Cada nome, cada data, cada hora servia como lembrete de que o tempo, quando respeitado, é o mais fiel dos juízes. Até que numa tarde chuvosa, a filha me mandou um áudio. A voz dela vinha embargada, sincera. Pai, o Marcos perdeu tudo. A empresa, a casa, o crédito. Eu não sei o que fazer. Só queria que o senhor voltasse. Eu ouvi até o fim. E pela primeira vez, senti algo que não era raiva nem satisfação. Era tristeza. Não por eles, mas por tudo o que poderia ter sido diferente se o amor tivesse sido maior que o orgulho. Guardei o celular na gaveta e olhei pela janela. A chuva caía grossa, lavando as ruas. Lá fora, o mundo seguia em frente. Lá dentro, eu também. Eles não. Estavam presos à própria desonra, reféns de um castelo que desabou por falta de humildade. E foi assim, entre o som da chuva e o barulho distante do telefone tocando, que eu percebi. A lição estava completa. Eles haviam perdido o dinheiro, o conforto, a segurança. Mas o que mais doía neles era perceber que, no fim, eu nunca precisei levantar a voz para colocá-los no lugar. Bastou o silêncio. Um silêncio cheio de significado, de justiça e de memória. E enquanto a noite caía, eu sabia que o próximo passo seria inevitável. Eles viriam até mim. Não por arrependimento, mas por necessidade. E aí sim, a verdadeira lição começaria. Quando a tempestade deles finalmente se estabeleceu em silêncio, a minha vida, curiosamente, começou a ganhar sons de novo. Acordei com o canto de um sabiá na janela. Um som simples, mas que há anos eu não ouvia sem ruído de vozes por cima. O apartamento onde eu estava parecia pequeno, mas respirava comigo. O chão rangia nos mesmos lugares, o sol entrava pela cortina rasgada do jeito que sempre entrou, e o cheiro de café fresco preenchia o ar, como se o tempo tivesse voltado a um ponto em que tudo ainda fazia sentido. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava calar para manter a paz. A paz era o próprio ar. Preparei o café devagar, como quem fabrica um novo começo em cada gole. No balcão, deixei o celular virado para baixo. As mensagens ainda chegavam, mas já não doíam. Quando a filha escreveu pela última vez: Pai, me desculpa. O Marcos não sabe o que fazer. A casa vai ser vendida. Eu apenas respirei fundo e não respondi. O amor não morre, mas às vezes precisa dormir para se curar. E o meu sono, depois de anos, era profundo. Passei os dias seguintes redescobrindo o que é viver para si. Saí para caminhar sem destino, cumprimentando vizinhos que talvez achassem que eu era novo ali. Comprei pão quente na padaria da esquina. Sentei na praça com um jornal. Olhei as pessoas apressadas e me senti fora do relógio do mundo, um exilado voluntário da pressa. Aprendi a ouvir o som da chaleira, o barulho da chuva, o estalar da madeira à noite. Essas pequenas coisas que antes pareciam sem importância eram agora a verdadeira forma de luxo. Comecei a colocar ordem nas minhas coisas. Abri gavetas antigas, desfiz caixas que guardavam lembranças da minha mulher. O lenço azul que ela usava para amarrar o cabelo, o livro de receitas que nunca consegui seguir à risca, a foto dela sorrindo no quintal que construímos juntos. Senti falta, claro, mas não era saudade triste, era uma saudade que aquecia. E percebi ali que a solidão, quando vem depois de uma guerra justa, é uma forma de descanso. O apartamento era simples, mas cheio de significado. A varanda dava para o mar distante, uma linha fina no horizonte que à tarde ficava dourada. Comprei 2 plantas e um tapete novo. Pintei a parede de um tom leve de bege, só para mudar o cenário.
Fiz tudo sozinho, sem ajuda, e ao final do dia, quando olhei em volta, entendi. Liberdade é quando o que te cerca carrega apenas a sua vontade. De vez em quando, chegavam cartas do advogado com atualizações. A casa havia sido colocada em leilão para compensar os prejuízos do bloqueio. Eu li, assinei o que precisava e deixei o envelope na mesa. Nenhuma satisfação, nenhuma revanche. Era apenas a vida cumprindo seu ciclo. O genro, segundo o advogado, estava sem crédito, endividado e havia se afastado do trabalho. A filha, por sua vez, voltara a dar aulas, tentando reconstruir a rotina. Ela anda abatida, ele comentou. Eu ouvi em silêncio. Não desejei mal, só quis distância. Às vezes, à noite, eu pensava nas crianças. Imaginava se ainda lembravam de mim, do cheiro do café, das histórias antes de dormir. Essa era a única parte que doía. Mas até a dor era leve, como uma brisa que entra pela janela e sai sem fazer bagunça. Prometi a mim mesmo que, se algum dia elas quisessem me procurar, eu as receberia com o mesmo sorriso que dei no dia em que nasceram. Elas não tinham culpa do que aprenderam vendo os adultos errar. Com o tempo, os dias começaram a ter outro ritmo. Fiz amizade com um vizinho aposentado que morava 2 andares abaixo. Ele me chamou para pescar num sábado e fui. Sentado à beira do pier, com um anzol imóvel dentro d'água, percebi que a vida é parecida com a pesca. A paciência vale mais do que o resultado. Ficamos horas em silêncio, trocando poucas palavras, até que ele comentou: "O senhor tem um olhar de quem terminou uma guerra." Eu ri. "Terminei sim", respondi. E sobrevivi. À tarde, comprei um rádio antigo numa feira e o coloquei na cozinha. Toquei uma música dos anos 80 e o som chiado encheu o apartamento. Dancei devagar, sozinho, entre risadas e lembranças. Não precisei de mais nada. Não de brinde, nem de aplauso, nem de explicação. A paz não faz barulho. Ela só ocupa o espaço que o orgulho deixou vazio. Dias depois, a filha enviou outra mensagem, desta vez curta, quase um sussurro. "Pai, eu queria te ver." Eu li, mas não respondi de imediato. Esperei a noite cair, sentei na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando o céu. O arrependimento dela parecia sincero, mas ainda não era hora. Aprendi que reconciliação sem aprendizado é só repetição. E eu não pretendia voltar para o mesmo lugar de onde saí. No domingo seguinte, decidi fazer algo que vinha adiando há anos. Fui até a praia ao amanhecer. Levei comigo uma pequena caixa de madeira, onde guardei as últimas coisas que me prendiam ao passado. Uma chave antiga da casa, o bilhete da festa de casamento deles e uma foto em que todos sorriam. Eu, minha filha, o genro e as crianças. Esperei o sol subir e deixei a caixa no mar. Vi as ondas levarem e senti um peso sair do peito. Não chorei. Apenas respirei fundo. Voltei para casa e abri o caderno onde vinha escrevendo pequenas notas desde que saí. No topo da página escrevi: "Não é sobre perder ou ganhar, é sobre recomeçar sabendo o próprio valor." Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. A vida, afinal, me devolvia algo que o convívio com eles havia me roubado. O prazer do silêncio escolhido, e não imposto. Cada amanhecer agora tinha cheiro de café novo e promessa de tranquilidade. E quando o telefone tocava, eu já não sentia medo do que poderia ouvir. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém bateria à minha porta. Mas quando isso acontecesse, eu estaria pronto. Não para a vingança, mas para o encerramento. E esse encerramento, eu pressentia, estava próximo. Porque há dores que voltam não para ferir, mas para pedir perdão. E às vezes, quando a vida completa o círculo, o que antes parecia fim se revela como o verdadeiro começo. Demorou quase 2 meses até que o toque na porta viesse. Era uma tarde calma,
dessas em que o vento sopra morno e o tempo parece não ter pressa. Eu estava sentado na varanda, lendo, quando ouvi a batida leve, 3 toques, hesitantes, de quem não sabe se deve ser atendido. Fiquei parado por um instante, sentindo o coração apertar, não de raiva, mas de lembrança. Fechei o livro com calma, deixei a xícara de café pela metade e fui até a porta. Pelo olho mágico, vi a figura que o tempo parecia ter diminuído. Minha filha. O rosto abatido, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos. Ela segurava uma sacola de papel nas mãos e respirava fundo, como quem precisava de coragem. Abri. Por um instante não dissemos nada. O silêncio era o mesmo que um dia nos separou, mas agora pesava diferente, menos como muro, mais como espelho. Pai, ela disse baixinho. Posso entrar? Assenti com a cabeça. Ela entrou devagar, olhando ao redor, reconhecendo as paredes como quem visita um passado que ainda vive. A sacola tremia nas mãos dela. Colocou sobre a mesa e tirou de dentro um pote com bolo. Fiz o de fubá, aquele que a mãe gostava. A voz quase sumia. Sentei, ela também. Ficamos um tempo olhando o chão, até que o ar resolveu falar por nós. Eu precisava te ver, pai, disse com lágrimas que ela tentou conter. Desde que o senhor foi embora, tudo desabou. A casa, o dinheiro, o casamento, tudo. Eu passei tanto tempo tentando entender por que o senhor fez isso. Achei que era vingança. Mas agora entendo que era a única forma de me ensinar. Olhei para ela com calma. As palavras vieram sem pressa. Eu não quis te punir, filha. Só te mostrar o que o silêncio ensina quando o respeito morre. Eu te dei tudo, e vocês confundiram amor com obrigação. Às vezes é preciso perder o chão para lembrar quem o construiu. Ela chorou. Chorou como há muito não chorava. Um choro sem desculpas, sem defesa. E naquele som, eu percebi que finalmente a lição tinha atravessado. Ela contou tudo. O marido havia ido embora. Os meninos estavam morando com ela num pequeno apartamento alugado. O carro vendido. Os móveis penhorados. Ele me culpou por tudo, disse. Mas a verdade é que a culpa era nossa. A gente se esqueceu de quem era o Senhor. Não houve prazer em ouvir aquilo. Nenhuma vitória, nenhuma satisfação. Só a constatação amarga de que a vida sempre cobra o que é devido. Levantei, fui até a cozinha e trouxe 2 xícaras de café. Coloquei à frente dela, como fazia quando ela era menina e chegava tarde da escola. Ela sorriu entre lágrimas. Eu senti falta disso, murmurou. Do senhor, da calma, do cheiro de café. E eu senti falta de ser visto, respondi. Não como obrigação, mas como parte. Ficamos ali, em silêncio, bebendo o café. A tarde deslizava pela janela como um pano leve, e por um momento o mundo parecia inteiro de novo. Quando ela terminou, limpou as lágrimas e me olhou com firmeza. Posso te pedir uma coisa? Perguntou. Pode. Que o senhor venha conhecer a nova casa. É pequena, mas tem espaço para o senhor. Sorri de canto. Filha, não preciso de espaço. Preciso de respeito. Se ele existir, o resto vem. Ela assentiu, compreendendo sem precisar de mais palavras. Antes de ir, deixou um envelope sobre a mesa. É a escritura da casa. O advogado disse que agora está tudo no seu nome. Não era preciso, eu disse. Era. O senhor construiu tudo. A gente só morou lá. Abracei-a. E o abraço durou o tempo exato entre o perdão e o entendimento. Quando ela saiu, o vento entrou junto e o apartamento pareceu mais leve. Fiquei ali, olhando o envelope e pensando em como a vida fecha seus ciclos com delicadeza quando a gente não força. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se ajeitar. A filha me visitava com frequência, trazia os meninos. O mais velho me perguntou com inocência que só criança tem. Vovô, por que o senhor foi embora? Eu respondi sorrindo. Porque às vezes é preciso sair de casa para ensinar quem fica a cuidar dela.
Ele não entendeu totalmente, mas sorriu de volta. A vida seguiria, e isso bastava. Numa dessas tardes fui até o mar, o mesmo lugar onde deixei a caixinha com as lembranças antigas. O vento soprava forte, o cheiro de sal enchia o ar, e eu levei comigo uma única coisa: o relógio parado do meu pai. Fiquei olhando o ponteiro imóvel e percebi que, de certa forma, ele tinha voltado a andar dentro de mim. O tempo agora corria certo, sem pressa. Pensei em tudo o que havia acontecido: a exclusão, a humilhação, a perda, o renascimento. A lição não era sobre dinheiro, nem sobre propriedade. Era sobre valor, sobre o quanto a dignidade pesa pouco quando a consciência está limpa, sobre como o amor, mesmo ferido, ainda é o único herdeiro legítimo do que a gente deixa para trás. Deixei o relógio na areia e me afastei. O mar viria buscá-lo, como levou a caixa. Alguns ciclos precisam ser devolvidos à correnteza. Naquela noite, escrevi no meu caderno uma última frase, encerrando a história que começou com um "ok", digitado em resposta a uma humilhação. Eles me ensinaram a ser invisível. Eu aprendi a ser livre. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei a janela aberta. O vento entrou manso e, pela primeira vez, eu senti que a casa respirava comigo. O passado tinha virado apenas lembrança, e o que restava era futuro. Simples, silencioso e inteiro.